Olá, bem-vindos a mais uma aula da equipa AAA. Hoje nós vamos falar sobre as proteínas vegetais da do Terra e que nós temos o prazer de ter com sabor a chocolate e baunilha, que são aqueles sempre mais comuns e nunca hão de falhar, não é? Então, avançando aqui, e eu estou mesmo muito entusiasmada para falar sobre este tópico, e aliás, e quando as proteínas apareceram e foram anunciadas cá na Europa, eu fiquei mesmo muito entusiasmada e ainda mais depois de ter experimentado. Então, para isso temos que começar aqui do início, que é proteína e porque é que nós precisamos dela, não é? Então, as proteínas são um dos macronutrientes que temos na nossa dieta, juntamente com os carboidratos e as gorduras, não é? Que são tudo nomes que nós já ouvimos falar. As proteínas são moléculas complexas compostas por longas cadeias de 20 aminoácidos diferentes. Então é como se fossem peças de Lego encaixadas umas nas outras, que todas juntas formam o que nós chamamos de proteína, ok? A proteína nós encontramos em plantas e animais, então daí o nome, a proteína vegetal ou proteína animal. Estes macronutrientes, eles vão desempenhar e desempenham funções no nosso corpo muito importantes, como construir e reparar os nossos músculos e ossos. E por isso é que se ouve falar muito em proteína, e por isso é que quando alguém diz que está a trabalhar para ganhar massa muscular, aumenta a proteína. Quando precisamos, seja por alguma situação de saúde, de melhorar a nível ósseo, de muscular, que é recomendado proteína, é precisamente por causa dessa ação de construir e de reparação. Então, o nosso corpo, ele decompõe depois as proteínas em aminoácidos, ok? Nós ingerimos a proteína e ele vai separar a peça dos legos em aminoácidos para desenvolver, manter e curar as nossas células ao longo do tempo. Mas não é só isso que elas fazem, que as proteínas fazem. Elas também criam a reação para o início da criação das hormonas. E esta é uma parte muito importante que nós também vamos ver ali, a importância das proteínas na mulher e a diferença da da quantidade para a mulher e para o homem, ok? Então, para além da construção de tecidos, os aminoácidos das proteínas, ok, podem fornecer energia quando a ingestão de carboidratos e gorduras é baixa. Então, o que é que acontece e o que é que nós ouvimos falar certas vezes? Quero perder peso, mas quero perder peso de forma saudável, ou seja, eu quero perder massa gorda, ok? Então, como é que eu consigo fazer isso não prejudicando o meu corpo? Não é? Ou seja, eu vou reduzir na ingestão de carboidratos, de gorduras, mas eu tenho que continuar a dar o aporte que o meu corpo precisa, especialmente a nível energético. E é aí que então entra as proteínas, e é por isso que, mas aqui atenção, vejam sempre com o nutricionista, ok? Que nestas alturas se aumenta a quantidade de proteínas ingeridas, porque elas então passam a ser elas a fornecer energia para o nosso corpo, ok? Então, porquê é que nós precisamos de proteínas? Mais do que aquilo que eu já falei, não é? Porque ingerir uma quantidade adequada para cada pessoa, ok? Individualmente, é, é importante e faz parte daquilo que tem que ser a nossa nutrição. Porque tanto a proteína como os carboidratos e as gorduras são os três pilares da nossa alimentação e nós não podemos retirar nenhum deles. Nós, retirando um deles, nós não iríamos conseguir funcionar porque tem que estar aqueles três. Sem os três, fico coxa e caio, ok? Então, como nós temos uma demanda dietética que é contínua, não é? E os aminoácidos provenientes então destas proteínas de alta qualidade têm esta ação de reparar e de construir as células do nosso corpo. Sem estes alimentos ricos em proteínas que forneçam estes aminoácidos essenciais, os nossos tecidos, por tecidos quer dizer todo o corpo, porque o nosso corpo é todo composto por tecidos, é o tecido muscular, é o tecido depois a nível ósseo, ligamentar, articular, ok? Os nossos tecidos, os órgãos, são conjuntos de tecidos que formam órgãos. Os nossos tecidos não conseguem renovar e de uma forma eficaz ou funcionar de uma forma ótima, ok? Então, aqui nós precisamos das proteínas, assim como precisamos de carboidratos e também das gorduras, ok? Aqui vamos falar das proteínas e espero que este exemplo dos legos e dos aminoácidos, depois como funcionam, ok?
Passando aqui então, porque é que a do Terra escolheu uma proteína vegetal em vez de uma proteína animal, ok? Porque há uma grande diferença entre ambas. E há várias razões, como podem ver aqui. Primeiro, quando nós pensamos a nível holístico do nosso corpo e saúde, nós queremos o melhor a longo prazo, certo? E por isso é que escolhemos as proteínas vegetais, porque comparado com as proteínas animais, a vegetal tem menos gordura saturada, menos sódio e menos colesterol, ok? É esta a razão, uma das razões para a proteína vegetal. Porque depois também a proteína vegetal da Doterra não contém qualquer alergénio, ao contrário da proteína animal. E o terceiro ponto é que a proteína da Doterra é naturalmente elevada em fibra e densa a nível nutricional. Isto quer dizer que, ao olharem para a embalagem, podem achar os valores altos a nível de quilocalorias, ok? Mas a diferença é que isto não é fast food, ou seja, não são quilocalorias vazias e que têm pouco valor nutricional. São quilocalorias que nos vão ajudar a sentir cheios durante mais tempo. Ou seja, aquela sensação de saciedade e que foi das primeiras coisas que eu efetivamente senti e a razão pela qual eu muitas vezes escolho fazer um batido com a proteína é pela sensação de saciedade, de eu bebi, eu comi, ok, eu estou bem, eu não preciso comer mais nada, eu não preciso de exagerar, porque eu efetivamente fiquei saciada, ok? Depois, porque é fácil de digerir pelo organismo, mais do que a proteína animal. E, por fim, algo que a Terra tem em conta em relação a todos os produtos é porque a produção da proteína vegetal requer menos terra, menos água e menos energia do que a proteína animal. Então, a nível ambiental, a vegetal tem mais em conta o meio ambiente, ok? E agora, vamos falar o que é que então está aqui nestas fantásticas embalagens e que eu adoro e gosto muito, ok? Então vocês podem ver que a quantidade de proteína varia ligeiramente entre a baunilha e o chocolate. Aqui o chocolate tem 22 gramas de proteína e a de baunilha tem 24, ok? E aqui a do Terra decidiu misturar quatro fantásticas fontes de proteína, que são a ervilha, o grão de bico, a batata e o arroz. E agora vocês perguntam, então, mas porquê estas 4 e por que não outros, ou seja o que for, o que seja, não é? Então, a verdade é que cada uma destas fontes de proteínas tem um aminoácido diferente dos restantes. Então, nós vimos que a proteína é composta por 20 aminoácidos. Então, cada um destes 4 tem aminoácidos diferentes. Então, desta forma, os 4 complementam-se aos outros. Por exemplo, a ervilha e neste produto nós temos a proteína isolada da ervilha, ok? Retirada do resto do carboidrato, e enfim, tiramos só a parte da proteína. É naturalmente rica em ferro, que é crucial para depois muitas das funções do nosso corpo, ok? Mais coisas fantásticas. Não tem açúcares adicionados, ok? Como a sucrose, sucralose, enfim, aqueles nomes todos, ok? Mas sim, é adoçado com estévia, ok? Não tem organismos geneticamente modificados, ok? Não tem também soja, que é uma das questões que muitas vezes as pessoas dizem: não, mas eu não quero proteína vegetal porque contém soja. A proteína da Doterra não contém soja e com estes quatro ingredientes que se complementam uns aos outros, então dos 20 aminoácidos nós conseguimos ter 17 dos 20, ok? É fabricado aqui na Europa, ok? E tem, pois assim, os benefícios que nós já temos vindo a falar, ok? Agora coisas giras sobre a proteína, ok? Esta fórmula é exclusiva nossa, aqui da Europa, e porquê? E também porque esta necessidade. A União Europeia tem padrões muito elevados em relação a muita coisa, nomeadamente aos produtos da Doterra e ao que entra na Europa. Tanto que, não sei se sabem, há vários produtos e ingredientes que, por exemplo, é usado noutros países, nos Estados Unidos, que cá na Europa não é permitido, porque a Europa tem realmente padrões muito, muito elevados. Então, a nossa proteína é desenvolvida e é criada aqui na Europa precisamente para corresponder a todos estes padrões altos, e isto só nos dá mais uma garantia de que o produto efetivamente é de alta qualidade e nós temos essa segurança
em utilizar, ok? É formulada com fibras de acácia e óleo de triglicéridos de cadeia média. Lá está, tem esta qualidade e eficácia superiores a outras marcas comerciais, ok? Uma informação que nós gostamos sempre que é: qual é o prazo de validade? Será que eu tenho que usar isto tudo no mês? Não, 2 anos. A embalagem tem aqueles zips que nós passando o dedo fecham, ok? E tem 60% menos plásticos do que outras, embalagens. Tanto que, hum, a proteína da Doterra não vem com o doseador, ok? Para que também consigamos reduzir nessa produção de plástico, porque se eu todos os meses compro proteína, quer dizer, ia estar com imensos doseadores sem qualquer necessidade. Então, a proteína da Doterra não vem com esse doseador ou a colher incluída, ok? E outra razão pela qual a Doterra ter também escolhido a proteína vegetal é porque 75%, das pessoas, a Doterra foi fazer um inquérito, a mais de 400 pessoas na Doterra, e 75% destas 400 pessoas escolheram e disseram que preferiam ter uma proteína, vegan ou à base de plantas do que uma proteína animal. Então a Doterra teve isso em conta e então deu aquilo que seria o melhor para as pessoas, ok? Depois, temos aqui alguns dados muito interessantes e nós hoje em dia cada vez mais temos acesso a estudos, a ensaios clínicos, a ciência, a investigação continua a avançar de uma maneira muito, muito grande, então nós conseguimos beneficiar desse avanço e desse estudo. E a dose dietética recomendada de proteína é de 0,8 gramas por quilograma de peso corporal por dia. E essa então é a quantidade mínima necessária para evitar um desequilíbrio de azoto no nosso corpo. Então, no site da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, eles têm lá uma informação sobre, e eu vou ler, que é para ter a certeza que não me engano, que eu tenho aqui a anotação, que é: o painel utilizou a abordagem do balanço de nitrogênio e de azoto para definir a quantidade para proteínas. O equilíbrio de nitrogênio é a diferença entre a ingestão de nitrogênio através dos alimentos e a quantidade de nitrogênio perdida nos resíduos corporais. Em adultos saudáveis, a necessidade de proteína é a quantidade necessária para alcançar equilíbrio zero de nitrogênio, ou seja, manutenção. O método fatorial é usado para calcular as necessidades de proteína para condições fisiológicas, como crescimento, gravidez ou lactação. Nesses casos, o nitrogênio é necessário não apenas para a manutenção, mas para a deposição de proteína nos tecidos recém-formados e no leite. Nas crianças, o equilíbrio de nitrogênio tem que ser positivo para permitir o crescimento. Ou seja, nos adultos nós temos que manter este equilíbrio, quase como 0-0, não é? De não ter a mais, não ter a menos, ok? No caso das crianças, a gravidez, as mulheres a amamentar, este equilíbrio tem que ser positivo para que lá está as proteínas consiga sobrar, não só para a manutenção, mas sobrar para depositar nos tecidos que nós vimos no início, que precisam deste aporte para, para crescer, para manter, enfim, conseguir crescer. É mesmo essa crescer e ter o que necessita, ok? Agora, parte gira, porque a proteína é fundamental para homens e mulheres. E finalmente, as pesquisas estão a começar a reconhecer a necessidade das mulheres ingerirem proteína suficiente, ou seja, a mais. Muitos estudos e os estudos antigos usavam praticamente só os homens, porque as variáveis eram menores, e aperceberam-se de que a quantidade de proteínas indicada para homens não era a mesma para as mulheres. Então, para uma saúde ideal, atenção, a maioria das mulheres, nós devemos consumir entre 1,2 a 2 gramas de proteína por quilograma do nosso peso corporal. Vejam só a diferença para os homens que nós vimos anteriormente. Porquê? A maior, uma maior ingestão de proteínas foi associada a menores chances de declínio cognitivo subjetivo em comparação com carboidratos que tenham as mesmas calorias, que nós vimos ali a diferença de calorias cheias e vazias, ok? Então, as proteínas de fonte vegetal também foram associadas a chances mais baixas quando comparadas à proteína animal, ou seja, proteína sim,
já diminui esta probabilidade, sendo de origem vegetal, ainda menor, ainda baixa mais esta probabilidade de declínio cognitivo, ok? Existem também pesquisas a sugerirem que a ingestão adequada de proteínas e a escolha de fontes de proteínas podem desempenhar um papel de manutenção muito grande da nossa cognição à medida que envelhecemos. Então, historicamente, a maior parte das pesquisas sobre as necessidades proteicas tem sido feita em homens, ok? E isso, como eu disse, está a mudar porque começou-se a ver essa diferença, porque as mulheres, nós, as mulheres, nós, eu, temos alturas onde até necessitamos de mais, nomeadamente durante a fase do ciclo menstrual, durante a perimenopausa e da menopausa, nós beneficiamos se aumentarmos ainda mais esta dosagem para esta manutenção toda e este equilíbrio que necessitamos para o nosso corpo, ok? E então, com isto, com estes produtos, nós conseguimos ter uma elevada disponibilidade de aminoácidos, temos 4 fontes muito proteicas, boas, seguras e que nos vão dar uma boa variedade, e depois temos maneiras muito giras de podermos utilizar. Este é um exemplo de um smoothie rápido que podemos fazer. No fundo é pôr tudo para o liquidificador, bater e beber. Então aqui, olha, por exemplo, é uma dose da proteína de baunilha, ok? Com 150 gramas de frutos vermelhos congelados, uma banana congelada aqui por causa da textura e da doçura, mas se quiserem até podem utilizar um, um- um substituto, se não quiserem com banana, por exemplo, o abacate, e aqui o abacate dá esta textura, então depois podem adoçar ou com tâmara, ou com mel, ou até em vez da banana ou do abacate, um iogurte grego ou um iogurte vegetal que dê sabem, esta textura fofinha, pronto, ok? E depois 250 mililitros de leite, outro leite que queiram, ou até água, eu sei de pessoas que até fazem com água, e 2 cubos de gelo, ajuda depois também a manter a forma. Existem outras outras receitas, e eu vou mostrar aqui e que vocês têm, quem é membro do Terra, quem tem conta do Terra na nossa equipa, tem acesso a este meu site, e aqui neste meu site vocês vão aqui ao acesso premium, vão aqui depois à cozinha e bebidas, à proteína vegetal, tem aqui o e-book inteiro com muitas outras receitas que vocês podem experimentar. Tem aqui informações, lá está, que nós já vimos um bocadinho, e tem desde com o smoothie do chocolate e manteiga de amendoim, o de frutos vermelhos que foi acabámos de fazer, um smoothie verde que até podem adicionar outras verduras, aqui tem espinafre, tem manga, abacate, enfim, outras coisas, até papa de aveia, também com parfait de chia, uma taça de proteína quase como se fosse assim um gelado, tem também panquecas, uma receita simples, ingredientes base, muffins, quando vos apetece assim um docinho, mas ao mesmo tempo que seja nutricionalmente interessante para o vosso corpo, e depois muitas outras que, claro, vocês podem inventar e podem fazer. Isto aqui são só exemplos. Eu gosto muito de utilizar os smoothies como o meu lanche, lá está, porque me sacia. Eu percebi que a altura do dia onde eu me apetece mais comer é à tarde, depois do almoço e antes de jantar, é aquele momento para mim, e lá está, e esta proteína, e como nós vimos no início, realmente sacia-me. Eu bebo o smoothie e fico mesmo, fico mesmo muito bem, e eu adoro, gosto, e então utilizo muito como lanche ou às vezes até como pequeno almoço, dependendo do que vou fazer. Se vou fazer exercício físico, se calhar não aconselho tanto a beberem um smoothie, porque é líquido e dependendo do que vão fazer, por ser líquido pode não ser muito confortável a nível da digestão, então às tantas podem fazer umas panquecas rápidas, aí já é algo sólido, ou então beber o smoothie logo depois do exercício, por exemplo. Podem perfeitamente usar a proteína todos os dias, aqui a questão é realmente saber qual é a quantidade de proteína mais indicada para vocês. Eu, apesar de ter formação na área de saúde, não sou nutricionista, então aí não vos consigo dizer exatamente, mas podem sempre ter uma consulta com um nutricionista, não digo de fazerem um acompanhamento, mas de vez em quando fazer o check-up, ver se o que estão a fazer está adequado à fase da vossa vida neste momento, porque o tipo de alimentação
que era mais indicada para mim há 5 anos, neste momento já não é. Porque as coisas mudam, ou o meu corpo muda, ou entramos numa outra fase, seja de gravidez, seja de perimenopausa, menopausa, seja há muitas mudanças que vão acontecendo no nosso corpo, então de vez em quando, é até importante e assim mantemos também a segurança de que a alimentação que estamos a fazer é adequada. Porque há 5 anos, lá está, eu sabia perfeitamente como é que havia de fazer, comer, e agora as coisas mudam, não é? Então, agora adapto e já sei então melhor o que consigo fazer. Então, se puderem, é sempre uma boa ideia, terem sim uma consulta com uma nutricionista, ter a certeza que aquilo que estão a fazer é o mais indicado e a quantidade de proteínas podem utilizar todos os dias ou usar com outros complementos, não é? Aí deixo ao vosso critério, mas ficam a saber que podem utilizar à vontade, desde que lá está, não exceda aquilo que o vosso corpo precisa, ok? E por isso, muito obrigada e espero que esta aula tenha ajudado também a perceber um bocadinho efetivamente o que é que acontece com a proteína, como é que nós podemos usufruir e tirar também proveito desta proteína de alta qualidade que a da Terra nos proporciona e que ajuda efetivamente o nosso corpo a conseguir fazer as suas funções da maneira mais eficaz e eficiente possível. Até à próxima.